Boa tarde, muito obrigado por estarem aqui no Encontro sobre Integridade e Transparência da RioAgora.org, é uma iniciativa que vai trazer propostas, soluções para o Estado do Rio de Janeiro, e a gente está muito feliz de ter hoje aqui presente representantes, presidente e CEO e estagiário desde a primeira hora do Espírito Santo em Ação, que é uma grande referência para nós. João Laudo Camargo me ensinou tanto sobre essa iniciativa e que agora a gente tem como obrigação de aprender e copiar e trazer para o Rio de Janeiro. A RioAgora.org vem a 8 encontros debatendo temas, setores, secretarias do governo estadual. A gente quer trazer propostas para o próximo governador eleito, mas também para os senadores, deputados federais e deputados estaduais, para a gente fazer um grande movimento fluminense de reorganização do Estado do Rio de Janeiro. Queria agradecer tantas presenças afetuosas, felizes, especialmente em nome do desembargador Henrique Figueiredo. Muito obrigado por estarem aqui e muito obrigado por todo o trabalho de vocês pelo Estado do Rio de Janeiro. Tem muita gente aqui que se dedica ao poder público, à reorganização, à governança pública, que é de onde vem a nossa qualidade de vida. Não existe lugar bom de se viver, né, Mavia, sem um Estado organizado, competente, presente. Então é para isso que a gente está aqui, para fazer o Estado do Rio de Janeiro se reorganizar e entrar em ação, seguir o nosso norte do Espírito Santo. Muito obrigado e vamos nessa. Eloy Oliveira, nosso diretor executivo foi da República.org e hoje da RioAgora.org. Obrigado. Boa tarde. Voltamos aqui para o edifício Capanema, onde tudo começou, né? Há 8 encontros a gente estava aqui iniciando essa caminhada. Já deixo o convite. O nosso próximo evento sobre arte e cultura será no dia 27, que é um sábado, que a gente sempre se encontra às segundas-feiras. Dessa vez vai ser no sábado, dia 27, Arte e Cultura, no Solar dos Abacaxis, também aqui no centro do Rio, às 10 horas da manhã. Primeiro vai ter uma visita guiada ao solar, tem uma exposição do Ney Mato Grosso que vai estar em abertura. Então fica aí o convite para o nosso próximo encontro Arte e Cultura. E hoje estamos aqui para falar sobre integridade e transparência, que é um tema que normalmente fica de fora dos planos de governo. Eu fiz um levantamento muito cuidadoso de planos de governo do passado, não só do Rio, mas de outros lugares, e eu não consegui encontrar nenhum que tivesse um capítulo específico sobre integridade e transparência. E a integridade e transparência, elas são fundamentais para a gestão pública. E quando a gente fala do Rio de Janeiro, então, é urgente. Não é à toa que o Estado vem enfrentando aí um recorde maligno de ex-governadores com ficha criminal, justamente porque faltou integridade e transparência. Mas hoje aqui nós vamos descobrir qual que é a receita a ser seguida. Chamo aqui para compor a nossa mesa o Fernando Saliba, do Espírito Santo em Ação, que vem contar um pouquinho do que aconteceu nesse estado vizinho para ter uma virada de jogo lá e o que a gente pode aprender e copiar. Chamo também a Maria Vitória Ramos, do Fiquem Sabendo. Verdade. E chamo a Isadora Modesto, diretora da República.org. Cada panelista vai ter 20 minutos para fazer a sua exposição. E no final a gente vai abrir para perguntas e comentários do público. Ok? Vou começar com a Maria Vitória, pode ser? Topa a responsa? Sempre bom começar, poder quebrar esse gelo, né? Uma oportunidade. Agradecer o convite do Guilherme, do Eloy, e imagino que também a gente fica ainda confuso, quem que é de quê, da onde, mas enfim, o trabalho da República e agora do Rio Agora também, que é fantástico e super parceiros nossos Fiquem Sabendo. Eu vou fazer um breve panorama do como o Rio de Janeiro
se enquadra frente aos outros estados em termos de transparência pública, e a partir de vários índices, e depois pensar um pouco medidas específicas do que a gente pode fazer. Tentei conectar um pouco com as 20 propostas para um Brasil melhor, acho que era esse, que o República publicou, né, no evento na semana passada. Mas antes, só rapidinho, uma apresentação aí da teoria da mudança da Fiquem Sabendo, que eu acho que leva a gente a entender por que dados públicos e transparência são, de fato, importantes, né? Então, na Fiquem Sabendo, a gente entende que os cidadãos, eles não participam das decisões que mais impactam as suas vidas, né? E esse distanciamento gera uma série de efeitos negativos, né? Primeiro, essa sensação do poder público de que não há ninguém cobrando nada, então tanto faz também, seja para o bem ou para o mal, o que eu vou fazer, ninguém vai olhar ou só vão olhar para o negativo, então também para que eu vou fazer algo bom se o jornalismo só vai falar do que está ruim. E isso, obviamente, né, leva a uma ineficiência do uso dos recursos, ineficácia das políticas públicas, que afasta ainda mais os cidadãos pela óbvia apatia, né? E tudo isso alimenta a desconfiança nas instituições, que é hoje a principal ameaça às democracias no mundo, e acentua as desigualdades sociais. E a gente entende que, se vocês me permitem, como paulista, aqui usar um termo Faria Limer, mas é a adoção do data-driven mindset no setor público, né? Então, já tem pelo menos 3 décadas que as empresas não tomam nenhuma decisão sem dados confiáveis para alimentar e dizer se aquela opinião é válida ou não. Mas a gente ainda não conseguiu trazer isso para o poder público. E sem dados, a gente, primeiro, muitas vezes, diagnostica os sintomas e não a raiz dos problemas. E aí cria política pública para corrigir sintoma e não a raiz. Então, a política pública que ela mesma vai enxugar gelo, né? Então, entender a fundo qual é o verdadeiro problema, para depois poder testar as hipóteses e escalar as hipóteses que funcionarem num ambiente testado com dados que validem que aquilo funcionou no ambiente controlado, né? Então, a nossa missão na Fiquem Sabendo é reduzir o desequilíbrio de poder entre a sociedade e o Estado a partir do acesso à informação pública. A gente se enxerga aí como uma ponte entre os cidadãos e o governo, atuando como esses agentes de transparência pública. E aí, parar de falar de si, né, porque ninguém merece, mas trazer aqui alguns dos índices. O Índice de Transparência e Governança Pública da Transparência Nacional, que imagino que todo mundo conheça. O Rio está em 17º entre as 27 unidades federativas. Eu acho que, né, para um estado com essa relevância e quantidade de recursos, é um lugar bastante vergonhoso, e eu acho que é importante destacar também, eu vou trazer aqui alguns índices, mas os índices hoje ainda são muito gentis, tá? Eu nem trouxe, por exemplo, o Escala Brasil Transparente, que é o índice da Controladoria Geral da União, para avaliar, ranquear os estados em relação a cumprimento da Lei de Acesso à Informação, porque eu acho ele generoso, aí também passa de uma linha, assim, sabe? Que Estado, você sabe seu nome, anotou a data, legal, tá, nota boa. Então, mesmo os índices sendo gentis, você ainda tem uma colocação complicada para um estado como o Rio de Janeiro. E acho que dos pontos destacados pela Transparência Nacional, eu colocaria a ausência de um conselho ou conselhos de transparência, de participação social e de integridade, com poder formal para a sociedade civil, é um ponto bem relevante, né? A gente está no Conselho de Transparência do Governo Federal, do Estado de São Paulo, do Distrito Federal, e ainda acho que
eles dão pouco poder para a sociedade civil, poder efetivo ali dentro, mas a existência do conselho é, sim, muito importante, traz uma validação ali para a sociedade civil, permite uma organização mais qualificada e uma pressão mais clara sobre os órgãos. A gente tem conseguido avançar pautas importantes pelo conselho. Um ranking que eu gosto bastante, que é pouco falado, é o Radar Nacional da Transparência Pública da Tricom, que é, né, da Associação dos Tribunais de Contas. Eles têm uma metodologia muito bacana, que a gente tem, inclusive, ajudado aí na construção. E o Rio estão ali com um índice de 61%. São Paulo não está muito distante, né? Mas eu ainda acho que, né, os estados com mais recursos, como São Paulo e Rio, não só tinham que estar muito melhores, como tinham que estar puxando a média do país para frente e liderando esse avanço, né? E você vai ver como, por exemplo, o ODI Cidades também é pouco conhecido, que é um índice da Open Knowledge Brasil para mapear, para analisar dado aberto, né? Então, assim, não basta você ter lá super complicado em vários links, você conseguir a informação dispersa aqui e ali para alguém ter que reunir, ou PDFs. Aliás, tem uma história engraçada, uma jornalista estava fazendo algumas reportagens sobre o governo de São Paulo, na gestão Dória, e aí eles responderam um pedido de lei sobre os gastos do Estado em PDFs impressos. Enviaram para o jornal Folha, caixas e caixas e caixas com as planilhas dos gastos impressos em PDF. Que é um pouco isso, né? Assim, é uma forma de você dizer que tem, mas na prática é inutilizável. E aí, falando de referência, eu acho muito triste esse índice da Open Knowledge, onde quase 90% das capitais do Brasil tem um nível opaco, não é nem nível baixo de qualidade de disponibilização de dados abertos, é o nível opaco. E a capital que mais se destaca, de longe, é Recife. Então, essa questão, né, das referências é bem importante. E aí, vocês, né, colocaram nas 20 propostas para um Brasil melhor a questão da valorização do trabalho do policial, né, e a migração do policial, não lembro qual era o primeiro termo, mas para virar guardião, né? E aí, muitas vezes, né, na sociedade civil, assim, a gente cobra muito os índices de letalidade policial, de quanto que os policiais estão matando, especialmente aonde e quem eles estão matando, mas igualmente opaco ou ausente são os dados de mortes sofridas por policiais vítimas. A maioria dos estados não divulga essa informação. E esse índice feito pela Ponte Jornalismo, que cobre um veículo especializado em segurança pública, né, coloca o Rio de Janeiro, que aí está muito pequeno, né, mas o Rio acho que está em 8º lugar, mas de uma pontuação de 1, tem 0,23 para a transparência de violência cometida por policiais e violência recebida por policiais, né, num dos estados onde isso é um dos maiores problemas. Então, poder ter esse acompanhamento é essencial. E aí eu escrevi uma coluna na Folha semana, acho que retrasada, pedindo um DataSUS da segurança pública, né? Para quem conhece, o DataSUS é o sistema onde você acessa todo e qualquer dado referente à saúde pública no Brasil, de forma estruturada, comparável, padronizada, baixável, aberta. É um negócio espetacular, que a gente tem desde 1991, ou 94, se não me engano. E a gente não tem isso nem perto para a segurança pública, né? E aí o Mário Sarrubo, que foi secretário nacional de segurança pública, né, falando o crime organizado é uma epidemia, que se a gente tivesse o DataSUS da segurança pública na época, talvez
a gente pudesse ter identificado a tempo e contido essa epidemia na fonte, como a gente fez com as questões de saúde. Mas existe um problema aí de vontade política, né? Porque quando a gente fala de dados, não é só a existência do dado, mas é a metodologia. E São Paulo, por exemplo, experienciou um fenômeno fantástico que todo governador diminui a criminalidade, mas ninguém se sente mais seguro. Porque, na verdade, o fenômeno ele é na nota metodológica, né? Você muda a metodologia, reduz o crime, sem, de fato, reduzir o crime. Então, um compromisso que seria muito importante conseguir dos governadores dos estados é o compromisso de aderir, né, à metodologia e aos índices comuns do governo federal para que a gente possa ter dados verdadeiramente comparáveis. Só que, pelo menos os especialistas com quem eu conversei para essa coluna acham que é muito difícil, porque os governadores não querem perder o controle da narrativa. E o fundo, o FUNPEN, né, não, o Fundo de Segurança Pública não tem dinheiro suficiente para conseguir coibir os estados maiores a aderirem. Os estados pequenos, todos já fizeram uma adesão adequada porque eles dependem realmente do fundo. O fundo só faz cosquinha no Rio de Janeiro, em São Paulo, etc. Até tinha um sonho de conseguir fazer o fundo funcionar colocando a arrecadação das bets para o Fundo de Segurança Pública, mas o Congresso derrubou essa pauta. E até na semana passada a gente mostrou que só 1% das arrecadações da BETS foi para o SUS, o resto foi para turismo, Embratur e Ministério do Turismo. E aqui não é um índice de transparência, mas acho que um exemplo de como a existência de dados abertos, vivendo livremente, permite que a sociedade ajude o Estado a encontrar onde é que estão os problemas, a apontar quais são os caminhos específicos, né? Então, junto com o Instituto Alana e o Map Biomas fizeram esse relatório, e a gente fez uma assessoria técnica para eles, onde foi mapeada toda a área verde de todas as escolas públicas de todas as capitais brasileiras. E aí, comparando com dados demográficos dos alunos, você consegue mostrar em gráficos, em números, quantos, né, o racismo ambiental estrutural nas escolas. Então, é algo como assim, 50% das escolas onde os alunos são majoritariamente negros não tem área verde, enquanto esse número cai para quase 13% quando os alunos são majoritariamente brancos. E a partir desse diagnóstico feito, a partir de dados abertos, foram apresentadas espontaneamente dezenas de legislações nessas capitais para corrigir os problemas nas escolas específicas. Aqui está muito pequeno também, mas a gente está no ranking de... O Rio de Janeiro está ali na metade do Brasil em termos de escolas que não contêm... Quantidade de escolas públicas que não contém nenhuma área verde no lote da escola. Então, são crianças que estudam só no concreto. Que imagino que, enfim, todo mundo saiba os problemas disso, né? E aí, passando um pouco para o olhar não só sociedade e governo, mas intragovernamental, né? A gente tem acaba conversando com servidores e tal, e a Prefeitura do Rio investiu muito em dados nos últimos tempos, né? Tem criado uma estrutura muito bacana, só que eles não conseguem ter a contraparte do Estado. E a maioria dos serviços relevantes, né, é uma integração entre os dois. Então, eles vão até um ponto e ficam limitados por essa falta de integração. Então, um exemplo é a questão do compartilhamento em tempo real dos crimes com georreferenciados, né? A Prefeitura do Rio, hoje, como a maioria das prefeituras do Brasil, dependem de relatórios feitos pela sociedade civil e publicados com a periodicidade anual. Então, é o relatório do Fórum Nacional de Segurança Pública, o relatório do Instituto Sou da Paz, porque o próprio Estado não provém para o seu
né, para o seu ente subnacional os dados necessários para ele poder pensar a política. Então, a prefeitura, que hoje tem um sistema, uma capacidade de adaptar em tempo real a colocação da guarda municipal, a iluminação, etc., ela não tem o dado para poder tomar essa decisão e realmente fazer a política de segurança pública funcionar, que não faz, né, o menor sentido. Deram até um outro exemplo que eu achei ainda mais surreal, porque isso, enfim, e é literalmente, gente, uma questão de integração dos dados, porque a polícia tem essa base de dados. E mesmo que ainda fosse reticente em publicar isso abertamente para a sociedade, que também está errado, a gente já tem estados que começaram a publicar isso, pelo menos né, prefeitura e estado, eles não conseguem fazer uma matriz origem-destino, porque eles não conseguem ter as informações do estado referente a trem, barco e a infraestrutura de transporte sob condução estadual. E aí, falando um pouco de lei de acesso à informação, especificamente, né, que é principalmente onde a gente trabalha, os dados mais importantes para a vida dos cidadãos estão nos estados e municípios, né, não estão no governo federal. E a gente teve que fazer um trabalho hercúleo para que a lei funcionasse no governo federal. E nos últimos 6 anos, a gente acho que conseguiu. Hoje, a lei de acesso à informação, ela funciona. Você vai ver a matéria do senhor do sigilo, enfim, mas assim, todos os prazos funcionam, as estruturas de recurso funcionam, a supervisão funciona, a estrutura funciona. E aí a gente pode ir abrindo portas. Quando você desce para estados, já cambaleia. Assim, o mínimo da estrutura não está funcional. Quando você desce para município, aí nem o ESIC tem, nem a forma de fazer o pedido, ninguém responde, não tem prazo. Mas eu me surpreendi quando eu fui olhar os dados do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio recebeu menos de 2.000 pedidos de acesso à informação no ano passado, e essa é a média anual. É muito pouco. O governo federal recebe 100.000 pedidos, às vezes 300, né, assim, são pelo menos 100.000 pedidos por ano. Tudo bem, mas assim, o Rio é o segundo estado com sociedade civil ativa, com população superior formada, e as pessoas não estão perguntando. Não é por falta de demanda, muito provavelmente porque elas não funcionam, elas não sabem, né? E o índice de acesso também é muito menor. O estado do Rio estava com um índice de 53% de acessos concedidos, enquanto a média no governo federal é de 70%. Então, se a cada 2 pedidos um é negado, você desestimula muito facilmente a participação do cidadão, né? E aí, obviamente, acho que tem um ponto quando a gente fala, né, sociedade civil quer saber uma série de outros dados, mas assim, toda vez que acaba a luz, toda vez que a água fica vermelha, laranja, toda vez, né, os cidadãos querem essas informações. E esses dados, muitas vezes, estão nas concessionárias de serviço público. E as concessionárias, em grande parte do Brasil e até no federal, não respondem à lei de acesso à informação, não tem portais de dados abertos. Então, é imprescindível que numa regulamentação da lei de acesso à informação no estado do Rio e na cidade, possa ser colocado que as concessionárias são também, né, entidades passíveis de requisição. Acho que uma questão que o República, né, gosta, imagino que o Rio agora também, é a questão de integridade dentro do serviço público, né? Uma pauta que a gente tem encampado muito é a questão da transparência das agendas. O Brasil não tem regulamentação do lobby, o que significa que o lobby não acontece, não é mesmo? Significa que a gente nem sabe o que está acontecendo. Então, tentando
criar uma primeira forma de entender minimamente quem está influenciando as políticas públicas e quem está sendo marginalizado delas, a gente desenvolveu uma ferramenta que chama Agenda Transparente. Já tem 3 anos que a gente desenvolveu com o apoio do Google para o governo federal. E aí foi uma batalha grande, que é isso, né? Quando surge uma ferramenta da sociedade civil que permite a cobrança clara, a coisa avança muito rápido. Então, quando a gente começou, uma bagunça total nos dados, não tinha o dado, não sei o que. Agora a gente já conseguiu que tem a CPF de todo mundo, que tem a pauta dos compromissos, e aí você avança para uma terceira etapa, que é confrontar a realidade com a teoria, né? Então, você pega lá assim, um lobista que ele tem 4 encontros marcados em agenda, quando faz a busca global. Mas se a gente pega a portaria dos prédios, que também foi uma briga da Fiquem Sabendo para conseguir que todas as portarias de prédios públicos fossem publicizáveis, o cara entrou 190 vezes no ministério. Você fala, bom, deve ter um restaurante fantástico no refeitório do Ministério da Educação, né? E aí, com esses dados, a gente poder começar a mostrar as incongruências e cobrar. Agora, a gente começou a colocar fazer a raspagem das agendas dos estados. Estamos raspando do governo do estado, do Rio de Janeiro, mas é isso, assim, pouquíssimas secretarias publicam a agenda, nenhuma tem pauta do compromisso, não tem identificação dos participantes, é aquela coisa bem protocolar para constar, e mesmo assim sem nenhum esforço ainda, porque eu imagino que ninguém nunca bateu na porta deles para cobrar. Então, vamos começar esse trabalho. Da questão da transparência das agendas das autoridades. Uma outra questão é a publicação das declarações de conflitos de interesse, que é uma luta que a gente está travando no governo federal ainda, né? Então, todos os ministros, né, altas autoridades precisam preencher uma documentação dos seus possíveis conflitos de interesse com o cargo que vão ocupar. E na maioria dos países, né, países referência, essas declarações são públicas. Então, a gente até fez, numa coluna, um benchmark com 8 países sobre as declarações de conflitos de interesses dos ministros de STF. Então, Portugal, você entra lá, você vê a declaração de todos os ministros do STF para poder fazer esse acompanhamento. Então, a gente está brigando por isso no nível federal, mas seria já um comprometimento bem importante para um estado, por exemplo, já assumir. A mesma coisa a questão dos salários das estatais. A gente, há 2 anos, ganhou uma denúncia no Tribunal de Contas da União, obrigando a divulgação dos salários das estatais, incluindo as que estão em regime de concorrência. O TCU analisou o assunto por 5 anos e determinou que todas as estatais, sem exceção, deveriam publicar esses dados. E aí a SEST, enfim, está lá uma batalha para que a decisão do tribunal seja de fato cumprida, mas isso depois teria que ser refeito em cada estado, né, para que as estatais estaduais também possam ter esse nível de transparência. E eu acho que foi bem no meu tempo, né? Eu já passei. Então, devia ter me cortado antes, Eloy. Tanta gente mais interessante para falar. Mas é isso, vou deixar o meu contato aí no final, se alguém quiser conversar, pautas do Rio ou de outros lugares, estamos por aqui. Para ser transparente com você, estava na margem de erro de 2 minutos para mais ou para menos, por isso eu deixei. Vou passar agora a palavra para o Fernando Saliba, do Espírito Santo em Ação. Bom, boa tarde a todos e todas, é uma alegria a gente estar podendo participar desse painel, um aprendizado muito importante, né? Acho que a Maria Vitória trouxe aí dados aí muito importantes para todos nós, e vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência do Estado do Espírito Santo. Vou pedir licença para falar em pé, porque senão eu vou ficar muito de lado aqui. Vou tentar me posicionar aqui da forma que também
consiga contemplar aqui. Bom, o Espírito Santo em Ação é uma organização não governamental que foi criado no início dos anos 2000. E eu vou falar um pouquinho por que surgiu o Espírito Santo em Ação. Nós hoje contribuímos fortemente e diretamente, né, para tornar o Estado referência em estratégias de longo prazo, equilíbrio institucional e qualificação das relações público-privadas. O Espírito Santo, ele hoje é o 4º estado mais próspero do Brasil. A economia do Espírito Santo supera o ritmo de crescimento econômico do Brasil. O Espírito Santo retoma o posto de 2º maior produtor de petróleo do país. O Espírito Santo é primeiro lugar entre as redes estaduais de ensino do Brasil na etapa de ensino médio. O Espírito Santo é o 2º maior em solidez fiscal, é o maior em solidez fiscal pelo 2º ano consecutivo. E alcança ali a 2026 o menor índice de homicídio. Se a gente pegar nos últimos 15 anos, a gente sai de torno de 2.500 homicídios e o ano passado fechamos com menos de 800. É um avanço, né? Ainda é um número expressivo, mas a gente mostra que está no caminho certo. Mas eu acho que mais do que isso, também tem outros dados que eu gostaria de destacar. Somos o estado que mais investe do Brasil, 20% da receita corrente líquida. São Paulo está em torno de 8%. Somos o primeiro estado, Maria Vitória falou aqui sobre o ITGP, o Espírito Santo é o primeiro estado em transparência pública. É o único estado, é o primeiro estado, e agora tem outros montando, um fundo soberano multigeracional. É um estado que, apesar de ser o estado que mais investe, tem dívida negativa, ou seja, o que a gente tem em caixa, tem no fundo, dá para pagar a dívida e sobra. Mas não éramos assim. Há 23 anos atrás, a nossa história era bem diferente, né? Nós tomávamos as páginas das mídias com as piores notícias. O crime organizado estava instituído dentro das nossas organizações, né? A Assembleia Legislativa era um balcão de negócios. A chantagem era de tal forma que a Xerox, naquela época, deixa o Estado do Espírito Santo. Aracruz Celulose, hoje Suzano, tinha uma lei sendo aprovada na Assembleia proibindo plantar eucalipto, né? Então, assim, havia todo um cenário completamente negativo. O Tribunal de Justiça também tinha infiltrado dentro dele o crime organizado. Tanto é que, alguns anos depois, também o tribunal passa por um processo de depuração. Quando a gente olha esse cenário, eu gosto também de dizer o seguinte: para ter corruptores, tem que ter pessoas que aceitam serem corrompidas, né? Então, naturalmente que a iniciativa privada também tinha alguns que se beneficiavam daquele modelo, né? Não era o modelo simplesmente do poder público, né? E a partir daí, a gente começa a perceber que a sociedade começa a se indignar. Só para ter uma ideia, o funcionalismo público tinha 3 folhas de pagamento atrasado. A polícia não tinha dinheiro para abastecer os veículos, né? E por isso eu quis mostrar o cenário de como estamos e como estávamos, né? E a partir daí, então, 16 empresários se reúnem, executivos, e para discutir pauta de como que poderia tirar o Estado daquela condição assim, dantesca. E constrói, então, uma pauta, e um dos temas daquela pauta inicial era transparência e integridade, né? Uma relação público-privada pautada na ética, desenvolvimento do Estado, né? Eliminação da corrupção, a gente sabe que às vezes tem, mas que aquele gestor que está à frente, em identificando, tomaria as providências. E a partir daí constrói-se e monta-se, então, o Espírito Santo em Ação. O Espírito Santo em Ação começa, desde o início, sendo uma instituição apartidária,
mas com foco em construção de políticas públicas de Estado, né? E não políticas públicas de governo. É feito, então, um debate com candidatos à época que se identificavam com aquela pauta. E, naquele momento, então, o Paulo Hartung é o primeiro governador eleito, né? E com apoio, porque naquela época era possível, inclusive era permitido, financiamento de campanha. Então, algumas empresas financiaram a campanha, não só do Paulo Hartung, mas de candidatos que se identificavam com aquela estratégia. E, a partir daí, então, Paulo Hartung é eleito e o Espírito Santo em Ação, junto com outras entidades, na época a OAB, a Igreja Católica e outras entidades religiosas, constrói, então, uma pauta para o Estado, né? Então, faz essa virada, era uma visão tanto apartidária, que o presidente da Assembleia, na época, era o único deputado do PT, que era o Cláudio Vereza, assume a presidência da Assembleia Legislativa, e começa, então, um processo de transformação, né? Processo de transformação do Estado. Em 2006, o Espírito Santo em Ação, junto com o governo do Estado, constrói o primeiro plano estratégico, que é o planejamento com a visão de 2025, e assim sucessivamente eu vou falar um pouquinho aqui à frente. As empresas hoje mantenedoras do Espírito Santo em Ação são principalmente as grandes empresas que estão no Estado, né? São empresas que têm o compromisso de desenvolver políticas de Estado para benefício da sociedade. Não são empresas que estão ali com interesses setoriais. Setoriais, naturalmente, são tratados dentro das federações, que é completamente legítimo, né? Mas dentro do Espírito Santo em Ação, o foco é como é que se beneficia a sociedade. E como é que temos trabalhado ao longo desses anos, né? Eu acho que o ponto inicial é a gente buscar benchmark, eu vou falar alguns exemplos para vocês, né? Desenvolvimento de projetos, e o papel maior nosso é o advocacy, que é a articulação da sociedade, articulação entre o poder público e iniciativa privada. Hoje a diretoria é composta, desde o início nós todos, diretores, somos executivos das nossas empresas, normalmente são os principais executivos das empresas, que são os diretores, somos todos voluntários, né? E estamos dentro do Espírito Santo em Ação, o nosso papel é sempre focado em política de Estado e com a visão apartidária. Então, temos essas diretorias, a 8ª diretoria é a presidência, né? E eu vou falar um pouquinho de cada uma, de como é que a integridade e a transparência contribuem para o desenvolvimento de um Estado. Temos uma rede, então a partir do Espírito Santo em Ação, a gente vai capilarizando nos municípios. O Estado hoje tem 78 municípios e nós temos já 14 associações que são com visões mais municipais, regionais, né? Elas são associadas ao Espírito Santo em Ação, embora elas tenham a independência para avançar. Tem alinhamentos como esse de ser apartidário, de olhar política de Estado, de olhar com a visão sempre, no caso dessas associações regionais. A última que nós criamos foi agora da capital. Temos, então, 14 associações, temos mais de quase 1.000, agora com a nova, quase 1.000 associados e 360 mantenedores. E por que é importante o mantenedor? É o compromisso do poder estabelecido através da iniciativa privada na gestão participativa do Estado. Ajudamos também na rede capixaba de inteligência, que o objetivo aí é identificar oportunidades de melhorar a segurança e a segurança de uma forma geral, né? Então, cada seminário desse a gente trata um tema e o Espírito Santo em Ação faz a secretaria. Isso aí vai desde segurança pessoal, segurança corporativa, mas a segurança também, junto com a Defesa Civil, de condições climáticas adversas, como nos preparar. Trabalhamos na formação de liderança, porque esse eu acho que um ponto fundamental é
a gente criou institutos de liderança. No primeiro momento, o foco era liderança empresarial, e tivemos a experiência do Rio Grande do Sul e trouxemos para cá e criamos o Instituto Líderes do Amanhã, mas posteriormente a gente criou um programa que chama Be Leader, que fazemos imersões sobre temas que são temas fundamentais para a sociedade, né? Já discutimos turismo, já discutimos transição energética, já discutimos a questão de ampliação de formação técnico-profissional, né, para melhorar a sociedade. Isso são lideranças empresariais, políticas e sociais. E a partir dessas imersões a gente cria uma comunidade e fazemos também nessa comunidade a mentoria das pessoas que participam, exatamente para que a gente tenha pessoas que participaram desse programa em posições de liderança nas suas instituições. Na educação, fomos buscar a experiência, e aí usando o benchmark, de Pernambuco, e trouxemos então a escola em tempo integral. Quando a gente olha o resultado do Espírito Santo na educação, passa muito por termos avançado na educação em tempo integral. Então hoje o Estado tem 234 escolas em tempo integral, mas nós estamos levando essa experiência para as escolas municipais. Porque a formação e essa experiência não é simplesmente aumentar o número de horas que o aluno está na escola. Não, é uma mudança programática, é uma mudança de comportamento, é uma mudança, inclusive, alimentar para aqueles alunos que estão dentro das escolas. E agora estamos trabalhando, esse é um tema novo que nós estamos aí, um movimento pelas competências, porque acho que os estados todos têm passado pela ausência de mão de obra. Então você vai nos locais, as empresas, faltam pessoas qualificadas, né? E parte sempre do princípio, é o programa social Bolsa Família. E nós fizemos um estudo muito profundo, e o Espírito Santo hoje está com em torno de 2,5% de taxa de desocupação. E a maior parte das pessoas que procuram emprego e que não têm emprego é porque não tem o ensino fundamental. Então, 7% desse conjunto que está na taxa de desocupação estão nos programas sociais. Então, a gente precisa entender isso, e aí nós estamos trabalhando, já conversamos com o governador do estado, estamos fazendo, junto com as federações, um projeto em que nós vamos formar uma mesa permanente, né, com o estado, com o Espírito Santo em Ação, com as federações, para que a gente possa ver as demandas das empresas, aonde nós temos as pessoas disponíveis e que formação a gente precisa. Porque a gente viu o seguinte, nos últimos anos, o Estado comprou muitas vagas, formou muitas pessoas técnicas, mas não eram as pessoas que as empresas precisavam. Não era a formação que precisavam. Então a gente precisa fazer esse avanço. Na parte de gestão pública, esse é um tema que para mim é muito importante e está muito ligado com o que a gente vai falar aqui hoje. Vitória falou que o Rio de Janeiro está na 17ª posição. O Espírito Santo está na primeira posição já há alguns anos. E eu fui, antes de ser o presidente do Espírito Santo em Ação, eu fui o diretor de gestão pública. Naquele momento, o estado do Espírito Santo tem 78 municípios. Naquele momento, a gente via o seguinte, que apesar do estado estar numa posição muito boa, os municípios estavam completamente dissociados a essa visão do estado. Aí nós fizemos uma parceria com a Transparência Capixaba, usando a metodologia do ITGP, e fizemos a avaliação de todos os municípios do estado, 78. Naquele primeiro momento foi difícil, o que a gente ouvia falar assim, não, mas isso não é muito bom porque vai expor o prefeito. Eu falei, não, isso é ótimo, porque a gente vai expor o prefeito que tiver bom. O que tiver bom, ele vai ter a oportunidade de mostrar que ele fez um bom trabalho. E aquele que não tiver bom vai ter a oportunidade de corrigir e trabalhar para frente, né? E aí, a partir daí, nós fizemos em 2022 o primeiro ciclo. Dos 78 municípios, nós tínhamos 11 com nota ótimo e 24 com nota ruim. No último ciclo, que foi agora, no ano passado, e agora estamos no meio do novo ciclo, dos 11 nós passamos para 44 municípios dos 78 com nota ótimo. E dos 24 nós zeramos com nota ruim no estado do Espírito Santo. Então, assim,
Esse é um tema de integridade fundamental e a gente enfrentou, inclusive no ano passado, que era o ano da eleição municipal, novamente veio a história de que não era o ano de fazer. Não, aí nós falamos, é o ano de fazer. E muitos prefeitos que estavam com notas boas usaram isso nas suas campanhas e devem usar, porque apresentaram o resultado. Nós criamos, então, a partir daí, o selo de transparência e governança pública. Esse selo é concedido anualmente pelo Espírito Santo em Ação, com apoio da Transparência Capixaba. Para ser transparente, se precisar interromper aqui e encerrar, você me avisa. Então, criamos esse selo. Esse selo é concedido para os municípios que têm nota ótimo. E o nota ótimo é mais de 80% no ITGP. Nós dividimos em 4 categorias. A categoria mais alta é diamante, que é de 96 a 100. E os municípios que tiram entre 96 e 100 estão habilitados a participar do selo. Mas, para além do ITGP, o município tem que apresentar outros quesitos de transparência e o prefeito tem que assinar uma carta se comprometendo a manter a transparência no município. Os municípios que recebem o selo de diamante, nós pessoalmente vamos lá ao município entregar. E a entrega disso virou um fato para dentro da administração pública e um destaque no município. Então, assim, nas datas que nós estamos entregando, a mídia local não trata de outro tema a não ser esse. E os municípios que têm nota ruim, quando a gente divulga os resultados, a sociedade cobra. Para vocês terem uma ideia, não é por nossa manifestação, simplesmente a gente torna público e transparente. O Ministério Público tem notificado os municípios que não estão tendo nota ótimo. Não, de novo, não fomos nós que acionamos. A sociedade se apropriou, né? E agora estamos num novo ciclo e a gente percebe como é que os municípios agora cada vez mais se movimentam, disputam, porque eles não querem ficar atrás. E é natural, e é bom. E o que eu tenho dito para eles é o seguinte, a vantagem disso é que nós não fazemos a classificação. Não podemos ter, no limite, os 78 municípios com a nota máxima, né? Nesse ano nós tivemos 6 municípios que gabaritaram. E a cada ciclo que a gente roda, os quesitos que são incorporados, que são avaliados, são maiores. Então, repetir o resultado do ano passado significa que você melhorou. Nesse momento, estamos com 2 projetos novos. Ciclo eleitoral, em que a gente quer debater com os principais candidatos. Esse não é um debate entre eles, mas do meio empresarial com os candidatos a partir de uma pauta que é construída e a gente faz um diálogo com os principais candidatos a governador. Já temos feito isso tanto com os prefeitos quanto governadores nas eleições municipais e estaduais, e esse ano a gente quer avançar para um debate também com os senadores, porque a gente percebeu que a própria sociedade, após a eleição, não sabe em quem votou para senador. Deputado federal, deputado estadual é um tema um pouco mais pulverizado. Então, para isso, nós vamos conversar com os partidos políticos, né? E estamos envolvendo, nós fazemos parte lá de um grupo que a gente chama FEF, que é o Fórum das Entidades e Federações, que participa, além do presidente do Espírito Santo em Ação, o presidente das 4 federações, Indústria, Comércio, Agricultura e Transporte. E vamos fazer esse diálogo a partir do FEF com os principais candidatos. E um novo projeto que também está ligado exatamente a isso é o reconhecimento das câmaras municipais. A gente percebe que os vereadores são eleitos e muitos deles chegam às câmaras sem saber qual é o papel, né, como trabalhar. Então a gente criou, junto com a Transparência Capixaba, junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas, uma metodologia de avaliação, né? E o nosso objetivo no primeiro momento é reconhecimento. Então nós estamos trabalhando nesse momento, é o primeiro ciclo, que a gente foi feito um piloto numa cidade, e agora nós estamos fazendo esse primeiro ciclo na Grande Vitória, com os vereadores da Grande Vitória, de forma voluntária, em que a gente vai estar fazendo essa autoavaliação deles. Eles têm a oportunidade de corrigir se tiver alguma avaliação ruim, e a partir daí nós vamos fazer um reconhecimento, exatamente para que a gente possa desenvolver a base da política, né, que são os vereadores. Esse projeto está exatamente nesse momento, no momento em que eles estão fazendo o preenchimento desses formulários, e a gente espera, alguns inclusive não aderiram, quando a imprensa notificou
noticiou que tinham tantos vereadores para o município, quais eram, nós recebemos um monte de telefonema. Não, eu não entrei porque eu nem sabia, foi para o gabinete dele, mas, bom, enfim, pode apresentar, teve o tempo, só que os que apresentarem depois não vão poder corrigir se tiver algum preenchimento indevido. E um Tribunal de Justiça, que é um passo importante também. O nosso Tribunal de Justiça é o tribunal, pela avaliação do CLP, né, que faz inúmeras avaliações, né, que é o Centro de Liderança Pública, né, o CLP avaliou em último lugar o nosso Tribunal de Justiça na produtividade de juízes. Não adianta a gente criticar, a gente precisa estar junto para elevar. Nesse momento, nós temos a primeira desembargadora como presidente do tribunal e fizemos uma parceria, Espírito Santo em Ação, CLP e o Tribunal de Justiça, para que a gente possa, então, contribuir com o tribunal para sair desse posicionamento que destoa das demais instituições hoje do Estado do Espírito Santo. Desenvolvimento. Então, eu falei para vocês que a gente tem trabalhado muito aí no planejamento estratégico. Fizemos o primeiro planejamento, então, em 2006, com a visão de 2025, o segundo, em 2013, com a visão de 2030, e o terceiro planejamento foi o ano passado, que é o ES 500 anos, que é quando o Espírito Santo completa 500 anos da chegada de Vasco Fernandes Coutinho, esse planejamento com a visão de 2035. Né? Estamos atuando também em outras frentes, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o ES, em outras frentes que estamos estruturando um parque logístico no sul do estado, né, integrando ferrovias, rodovias, análise da vocação de cada município para desenvolvimento do sul do estado do Espírito Santo. Já tem algo semelhante no norte e agora a gente está fazendo isso no sul. Né? E estamos trabalhando também em frentes de infraestrutura, atração de investimento e inovação para que o Espírito Santo possa avançar. No ES 500 anos, nós tivemos a participação de 1.700 pessoas. Esses 3 planejamentos foram construídos pelo Espírito Santo em Ação com os governos do estado na época. Tivemos mais de 120 especialistas sendo entrevistados, oficinas regionais, 10 oficinas regionais, e mais de 180 empresas engajadas. Aqui eu acho que... Não, peraí, eu vou voltar um pouquinho, porque eu acho que faltou um pedacinho. Deixa eu ver se eu... não sei se eu consigo voltar aqui. Bom, mas eu vou falar aqui, mesmo sem voltar, não, não vou falar ainda um pouquinho do ES. O ES tem 5 missões. A primeira missão é economia diversificada. Né? Então, o objetivo é que a gente não fique pautado em poucos temas da nossa economia. O segundo é um polo de competência. Né? Precisamos preparar as pessoas, formar as pessoas para que a gente possa ter esse avanço na nossa economia. O terceiro é cuidado integral, que aí entra segurança, saúde, né, meio ambiente como conceito. O quarto ponto, quarta missão, ela versa sobre transição energética, segurança e transição energética focada nas mudanças climáticas. E o quinto ponto é estado ágil, né, de tal forma que as empresas vão chegar lá, vão poder se instalar de forma muito ágil, não vai ter processos ambientais que levam não sei quantos anos que as empresas não vão, mas ao mesmo tempo garante que o empresário tem o compromisso de cumprir o que está estabelecido na legislação. Então, assim, estado ágil, mas com responsabilidade. Esse planejamento estratégico hoje, ele é conduzido por 16 organizações, 4 do setor público, 4 do setor privado, 4 da academia e 4 do terceiro setor. Né? O Espírito Santo em Ação tem uma cadeira permanente. Né? Eu, junto com o secretário de Desenvolvimento, conduzimos a execução do plano estratégico do Estado. Né? Mas, além disso, em cada missão nós temos comitês dessas missões, as missões são definidas e tem as iniciativas, e nós temos um painel de controle de implementação de cada iniciativa. Tudo isso é público, a sociedade participa através de chamamento público para compor o comitê de liderança. Esse último planejamento é aprovado em lei estadual, então, independente de quem for o governador, o planejamento
perpassa. Naturalmente que ele é vivo, porque as coisas mudam e precisam ser incorporadas e alteradas, mas o fato é que o Estado continua seguindo esse planejamento. Vou passar só o vídeo, porque o tempo nosso... podemos passar? Durante muito tempo, acreditou-se que o futuro dependia de poucos. Mas vivemos um novo tempo, de novas conexões, uma rede distribuída, orgânica, onde cada ponto importa. No Espírito Santo, esse futuro já está em curso, uma transformação silenciosa, feita de escuta, coragem e colaboração. Cada instituição faz sua parte, cada liderança soma, cada ação conta. Hoje somos exemplo, mas mais do que vencer o passado, escolhemos liderar o futuro. Não há mais centro. A conexão, a cooperação, a protagonismo compartilhado. O futuro do Espírito Santo é coletivo, é real e está em ação. Espírito Santo, protagonismo compartilhado. A ação é de todos nós. Espírito Santo em ação. Bom, gente, eu teria muito mais para a gente falar e a gente certamente terá mais oportunidades. Sugiro que vocês entrem nas páginas do Espírito Santo em Ação para conhecer mais profundamente. Tem muito material, tem muita coisa e é uma alegria estar aqui no Rio Agora, que esse Rio Agora seja a diferença do Rio do futuro. Muito obrigado. Vamos passar agora para Isadora. Obrigado. Eu vou levantar também? Bom, boa tarde. Queria agradecer o convite de estar aqui, Mavi, também. Por que o República.org está aqui nessa mesa, nesse debate sobre integridade? A gente, ali tomando um café, a gente estava conversando, falando, o Rio de Janeiro pode mais, poxa, o Rio de Janeiro merece mais. Aí alguém veio e falou assim, o problema são as pessoas. Então, é um pouco de por que a República está aqui, a República.org, que tem como missão valorizar o serviço público e, numa perspectiva de que serviços públicos melhores produz uma sociedade melhor, com qualidade de vida, e que o servidor público é a peça fundamental nesse processo. Então, a gente vai falar de integridade no estado do Rio de Janeiro numa perspectiva de gestão de pessoas. A minha fala ela é baseada numa nota técnica que a gente produziu em conjunto com a Vânia Vieira, que é uma das idealizadoras da LAI, então também com revisão da Renata Vilhena, que é a nossa presidente do conselho. Então essa fala é um pouco baseada nesse produto, que a gente ainda vai lançar, então é inédito aqui para o República e para vocês. Cadê o... Então, do que a gente está falando? A gente está falando de mudança de paradigma. Quando a gente fala de integridade, quando fala de política de integridade, a gente está falando para além de combate à corrupção. A gente está falando também, inclusive, de pequenos erros, digamos assim, de desperdício de recurso. Por exemplo, um servidor que não faz um estudo técnico preliminar, que é aquele estudo antes de uma licitação, de maneira coerente, de maneira assertiva e, de fato, responsável, vai gerar um desperdício de recurso que não é a corrupção. Mas ela também não deixa de ser um desperdício de recurso, ela precisa de transparência. Então, a gente está falando de integridade num sentido mais amplo de fortalecimento da capacidade estatal. Então, a integridade ela deixa de ser apenas uma agenda de anticorrupção para ser um pilar de capacidade de Estado de entrega de resultados, de capacidade estatal. Então, por que a integridade importa, né? A falta de integridade, uma política de integridade, ela vai reforçar a confiança institucional,
como a Mavi trouxe também, que é um dos principais problemas de ameaças a democracias, é a desconfiança institucional. Ela também fortalece a qualidade dos serviços públicos e a eficiência do gasto público, como eu coloquei. Então, quando a gente fala de integridade de uma maneira mais ampla do que especificamente combate à corrupção, a gente está falando de redução de desperdício, de melhor alocação orçamentária. Então, antes de assumir o República.org, eu estava como secretária de Planejamento e Orçamento de Niterói. Então, obviamente que essa visão sempre vai caminhar comigo. E quando a gente está falando de alocação orçamentária, a gente não está falando de redução de gasto público pura e simplesmente por objetivo de economizar, né? A gente está falando de responsabilidade com a população. Quando o Espírito Santo fala de fundo soberano, por exemplo, e de responsabilidade intergeracional, ele não está fazendo uma poupança porque o Estado tem que economizar. Não, porque ele está preocupado com gerações futuras. E essa é a preocupação do Estado. Quando o Estado ele tem uma visão, ele precisa ter uma visão diferente de uma lógica de empresa privada, obviamente, justamente porque ele tem que ter essa responsabilidade com as futuras gerações de transpor o imediatismo para você conseguir entregar a política pública hoje, mas pensando daqui a 20 anos, pensando daqui a 50 anos. Então, a gente tem um paradoxo no Brasil, que é, ao mesmo tempo que a gente tem atendido ali 53% dos critérios anticorrupção da OCDE, você tem uma média ali de 60%, então não está tão abaixo, comparado ao índice de percepção de corrupção que a gente está em 107º de 180 países, isso do dado de 24, que o dado de 25 sai agora, né? Sai agora em julho. Então, a gente tem uma piora nessa percepção em relação à corrupção, ao mesmo tempo que a gente avança em normativas. Então, o Brasil ele não tem um problema de normativa, não é falta de norma, mas é uma implementação comportamental, ou seja, a gente volta a falar novamente de gestão de pessoas. No âmbito do Rio de Janeiro, a gente tem avanços legais com lacunas estruturais. Então, a gente tem um histórico vergonhoso de ex-governadores presos por corrupção, ausência de uma socialização de ética estruturada na entrada desses servidores, então pensar um embarque e pensar a ética nesse embarque desses novos servidores, uma avaliação de desempenho frágil quando existente, porque tem teoricamente uma avaliação de desempenho, o Estado do Rio de Janeiro ele conta, né, com uma avaliação de desempenho para servidores de carreira, mas a gente tem menos de 10%, né? A gente tem um índice de servidores de carreira muito baixo no Estado do Rio de Janeiro. Então, escândalos em licitações e contratos, ausência de critérios de seleção para cargos comissionados. A gente tem uma massa muito grande de cargos comissionados. A gente tem secretarias inteiras de cargos comissionados. Eu fui servidora do Estado em 2010 e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos ela era integralmente de cargos comissionados. E é assim até hoje. Quando você tem cargos efetivos, são cargos cedidos, né, de carreiras transversais, como os gestores, enfim. E o Rio de Janeiro tem pouquíssimas carreiras transversais. Se você vai para o município tem o APO, que é a analista de planejamento e orçamento. Você tem o gestor, tem o gerente de projetos, que são carreiras transversais. No governo do Estado, a gente não tem isso. A gente vai ter secretarias inteiras, como habitação, como assistência social, integralmente de servidores comissionados, o que deixa muito frágil a instituição. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esses avanços em governança, né? Que desde 2019 tem um programa de integridade para a administração direta, mas a gente sabe que a grande parte dos problemas de integridade estão na administração indireta, nas empresas principalmente. A gente teve escândalos no estado do Rio mais recentes em relação à Proderj, Ceperj. Então, todas essas instituições do Rio de Janeiro que são da administração indireta. Mas a gente também tem as unidades de integridade, as unidades setoriais coordenadas pela Controladoria Geral do Estado. Tem o sistema Cefaz Valor com controle interno, que é um sistema da Secretaria de Fazenda, que justamente para olhar esse controle interno das secretarias no âmbito dos gastos e das receitas. E tem uma central anticorrupção e uma ouvidoria ativa e um arcabouço normativo em expansão. Então, mais uma vez, a gente percebe que não é falta de normativa em si, mas é falta de ação, é falta de implementação dessas ações.
Então, como transformar todas essas regras em uma cultura organizacional forte, né? E aí aqui a gente traz o elo entre gestão de pessoas e integridade novamente. Eu separei aqui em 4 frentes e chamando a primeira de recrutamento. Então, como é que a gente faz esse processo de recrutamento no estado do Rio de Janeiro? Quando a gente tem uma massa de mais de 90% de servidores comissionados. Então, a gente precisa pensar em como combater esse recrutamento com base no clientelismo, com base na patronagem. A gente tem um processo forte de socialização. O que a gente está chamando de socialização? É justamente desde o embarque desse servidor. Então, quando um servidor assume um cargo numa secretaria, né, no estado do Rio de Janeiro, quais são as normas que ele aprende? Aonde que ele está localizado? Quais são os exemplos que ele tem, tanto na horizontal quanto na vertical, em termos da liderança, mas enquanto seus pares de atuação também. Avaliação. Então, a gente percebe que hoje em dia essa avaliação é muito mais pautada na lealdade do que na competência. Então, a gente tem, de fato, uma percepção de que os servidores, eles têm receio, né, enfim, de ver as coisas acontecendo e denunciar, então eles acabam tendo esse receio, ou então eles estão ali por indicação e não podem denunciar. E a liderança, que tem esse silêncio organizacional, como eu falei, de você ver que tem algo errado acontecendo, mas não se sentir à vontade para denunciar, porque a instituição não é forte, porque você está ali por uma indicação, então você tem receio e medo, você precisa do emprego, enfim. Então tem toda uma formação que não favorece o destaque ao incentivo à integridade. Né? Então, cada processo de gestão de pessoas é simultaneamente uma oportunidade e um fortalecimento da integridade, ao mesmo tempo que é um espaço de vulnerabilidade à corrupção. Então, você sempre vai ter esses 2 caminhos. Obviamente que eu não quero trazer um debate aqui, voltei sem querer, um debate aqui de dualidade de preto e branco, no sentido de ou você vai para um caminho ou você vai para o outro. Mas em todo lugar que é um espaço de possibilidade de fortalecimento da integridade, também é um espaço de corrupção. Então, como é que a gente trabalha essa perspectiva? E aí a gente precisa trabalhar no âmbito de uma ação coletiva. Eu acho que o Espírito Santo em Ação, ele traz muito essa percepção da necessidade de você trabalhar de maneira coletiva, e não só coletiva, mas com várias frentes de ação de maneira simultânea. Essa normalização, então, assim, a corrupção, ela não pode ser normalizada. Tem um dado, e aí eu não sei se o Guilherme vai lembrar dos dados especificamente, né, mas que o Bruno falou com a gente, que no Brasil é muito conhecido, você tem uma percepção da corrupção do alto escalão, e não daquela corrupção do dia a dia, de você conseguir uma vaga, por exemplo, no atendimento à saúde, de você conseguir a vaga na escola. Então, a percepção da população em relação à corrupção, ela está muito vinculada ao alto escalão da gestão pública, às empresas públicas. Então, como é que a gente faz com que essa visão de corrupção desse alto escalão não chegue na base do serviço público, do funcionalismo público? E aí uma abordagem comportamental também de pessoas honestas transgridem quando a responsabilidade é difusa e o ambiente permite. Você tem um processo comportamental que você já não sabe mais o que é certo, o que é errado, a partir do momento em que você vive num ambiente em que pequenos abusos são normalizados. E aí eu volto desde desse micro, do servidor que está fazendo o ETP, e tem essa conversa, como a Mavi trouxe, né, de pensar na agenda pública. A empresa está aqui fazendo uma apresentação. Eu vou entregar o serviço público para a população, não é esse o problema, não estou enfiando dinheiro no bolso. Sim, mas você não está fazendo o procedimento correto, legalizado, de uma licitação de maneira virtual, com ampla concorrência. Então, você vai normalizando pequenos aspectos de ultrapassar determinados limites de integridade, que chega um momento que coletiviza essa falta de percepção do que é de fato correto e do que não é, do que é aquilo que vai afetar a população de uma maneira ou de outra, né? A gente acaba tendo uma percepção, uma normalização. A gente precisa, a gente vê uma série de casos de corrupção
na mídia e etc. E a gente precisa, de fato, no caso atualmente, né, literalmente, de um caso master para poder se movimentar, porque aquilo que a gente via até então já não estava suficiente para nos indignar. Então, a gente passa por esse processo de abordagem comportamental. Então, aonde que esses ciclos se... Essa daqui que é minha água, né? Aonde que esses ciclos, esses riscos se materializam também nesse processo de gestão de pessoas no Estado? Então, a gente, como eu falei, recrutamento, socialização, liderança e accountability. No âmbito do recrutamento, a gente precisa superar, vamos combinar, estamos no Estado do Rio de Janeiro, em 2026, a gente precisa superar a massa de nomeações por indicações políticas. É extremamente simbólico quando o desembargador assume como governador interino e precisa exonerar 3.000 pessoas. Né? 3.000 pessoas, não é 10, não são 100, né? Enfim, são 3.000 pessoas que estavam lá com cabides de emprego. Então, a gente precisa pensar em como superar esses critérios opacos, as indicações políticas e a ausência de verificação de integridade. E eu não quero trazer aqui numa percepção poliana de achar que não tem que ter indicação política. Não é isso, né? Afinal, um governo foi eleito, esse governo ele está no seu direito, né, de colocar, ele foi validado pela população para colocar a sua impressão, para colocar a sua diretriz de governo, de entrega de política pública, mas ele precisa ter critérios, ele precisa ter transparência nessas nomeações e principalmente essa questão da verificação de integridade. A gente precisa de boas práticas no sentido de quem que você vai colocar como secretário de saúde, por exemplo, né? A famosa ficha limpa. No âmbito da normalização dessas irregularidades, como eu coloquei, né, da socialização, então a gente não tem um embarque desses servidores no âmbito de ética e que passa pela normalização dos desvios e uma falta de uma mentoria também para aqueles que estão entrando. A gente, na discussão que a gente lançou agora, né, das 20 propostas para mudar o Brasil, são 20 propostas que a gente traz no âmbito de gestão de pessoas de uma maneira mais ampla do que a integridade. Então, a gente vai falar de simplificação de carreiras, vai falar de uma série de questões, mas a gente dialoga com saúde, com educação e segurança pública. E uma das coisas que aparece no âmbito da segurança pública, que fala do processo de corrupção, é de que muitas vezes quem entra na segurança pública não se... ele passa por esse processo de corrupção, muitas vezes até por medo, né? Porque se você tem aquela instituição que ela já normaliza todos esses processos de corrupção, quem entra, dificilmente, ou ela vai ficar ali, ou ela vai acabar se corrompendo por medo, por uma série de questões e por falta de percepção do que é de fato corrupção a partir do momento que aquilo é normalizado. E aí a liderança, então esse silêncio organizacional. Então, a gente tem tolerâncias aos desvios, ausência de exemplo e uma gestão por resultados sem ética, né? Então, a gente não tem mais uma perspectiva, a liderança não coloca essa perspectiva da integridade nos seus processos de trabalho. E aí, por fim, onde o risco se materializa também a partir de accountability. A gente não tem prestação de contas, a gente no estado do Rio de Janeiro não tem avaliações formais com consequência, e também não tem proteção em relação aos denunciantes. Então, existe um processo, quando você vai falar de denúncias às corrupções, que você precisa de um funcionalismo público muito forte. Então, por exemplo, quando você pega no caso das joias, quem foi que denunciou? Foi um servidor público de carreira com segurança do lugar que ele estava, da função que ele cumpria e acreditando na instituição. Se ele tem medo de denunciar, ele não denuncia. Isso não quer dizer que ele é o corrupto, porque é isso, assim, eu não quero colocar, obviamente, todo mundo no mesmo saco e falar somos todos corruptos no serviço público. Não é isso, pelo contrário, a República.org defende o funcionalismo público, valoriza o funcionalismo público e a sua importância. Inclusive, a necessidade de você ter carreiras efetivas, com estabilidade,
que justamente vai ter essa possibilidade de confiança do seu trabalho, da sua função para poder denunciar. Né? Então, a gente tem exemplos aí de funcionários públicos no Brasil afora que, por sua condição de efetivo e etc., consegue combater e lançar mão de processos de combate à corrupção. Mas no âmbito de propostas, né, o que a gente pode fazer? Olha, a gente trouxe aqui um muro de lamentações, mas no âmbito de gestão de pessoas existe uma gama muito grande de possibilidades de ações que não necessariamente precisam de leis. Obviamente, né, a gente precisa de um enforcement, a gente precisa, muitas vezes, para mudança de cultura, de algo que obrigue essas instituições, mas existem algumas possibilidades, e a gente vê, inclusive nesse processo, né, com o governador interino, que coloca, né, essas demissões, mas também coloca, não, vamos lá, vamos colocar no máximo 10% de servidores comissionados dentro da gestão pública. Enfim, tem algumas ações que são conhecidas e reconhecidas como boas práticas e que uma série de outros estados, como o estado do Espírito Santo e outros entes federados, vêm fazendo. Então, a gente traz aqui algumas propostas, algumas dessas estão no nosso eixo das 20 propostas para mudar o Brasil. Lá tem outras também que não cabem aqui por conta do tema, mas que a gente traz aqui nesses 4 eixos que eu apresentei. Então, no âmbito de recrutamento, mesmo quando a gente fala de comissionados, porque obviamente a gente não tem uma expectativa de que o ano que vem a gente consiga cumprir esse quadro, né? Você precisa pensar na saúde fiscal, quando você pensa em servidor efetivo tem toda a questão também das aposentadorias, dos inativos, então essa conta precisa ser feita. Mas mesmo no âmbito dos comissionados, você pode publicar critérios objetivos para esses cargos, né, para a seleção desses cargos comissionados. O estado de Minas, o estado do Maranhão fez processos seletivos, inclusive para cargos de secretariado. Então é muito interessante essas iniciativas que foram sendo multiplicadas no Brasil. Verificação de antecedentes e de conflito de interesse, como a Mavi trouxe também, né? Essa questão do conflito de interesse, quando você tem um secretário de saúde que também tem uma OS, isso é claramente um conflito de interesse, então isso precisa ser regulamentado e barrado, de fato. Inclusão de competências éticas nesses processos seletivos. Então é importante, quando você tem processos seletivos, e a gente tem uma nova lei de concursos que viabiliza também, para além daquele concurso tradicional que a gente vê que um bom concurseiro passa, né, que a gente chama de o concurseiro, que é a pessoa que fica ali estudando anos e tentando todos os concursos e etc. Então, a gente precisa também incluir competências éticas nesses processos seletivos. Então, a diversificação das fontes desse recrutamento. O que é diversificação de fonte de recrutamento? Para além desses concursos, a gente pensar nessas outras formas de recrutar novos servidores e de novas pessoas, trazer essa diversidade para o funcionalismo público, para que o Estado ele represente cada vez mais a população brasileira e não só que seja esse concursado que tem condições de parar a sua vida durante anos para estudar e passar num concurso. E transparência nas nomeações com justificativa pública. A gente, lá em Niterói, a gente montou o plano de integridade, e uma das exigências do plano de integridade era justamente a gente colocar no portal de transparência do processos seletivos que a gente fazia com cargos comissionados, os critérios, então isso a gente tinha que colocar nos portais de transparência. Obviamente que não eram todas as secretarias que faziam, mas tinha esse como plano de integridade e isso valia num processo de análise da controladoria do município. Então, processos seletivos transparentes, segundo a OCDE, reduzem 40% a percepção dessa patronagem, desse clientelismo em cima do funcionalismo público, e esse documento da OCDE em relação ao Brasil, né? Nesse processo de socialização. Então, o servidor ele entra, de fato, né, no serviço público, tanto comissionado quanto o efetivo. O que a gente faz com ele para ele não virar essa chave da normalização da falta de integridade?
Então, um embarque ético obrigatório nos primeiros 30 dias. Óbvio que eu trouxe esse enfoque do embarque ético, mas a República.org defende, além da questão do ética, mas um embarque também sobre diversidade, sobre a importância da burocracia representativa, um programa de mentoria com servidores experientes. Então, você assume uma posição no alto escalão e você não tem essa experiência no serviço público, é importante que você tenha esse processo de mentoria do que é certo, do que é errado. A gente sabe que na gestão pública a gente só pode fazer aquilo que está normatizado. E muitas vezes a gente não sabe o que está normatizado e a gente normaliza práticas da iniciativa privada que no serviço público não são possíveis. E a gente, às vezes, erra, e ali é aquele erro genuíno, mas que pode causar dano ao erário, mas que pode trazer dano aos cofres públicos. Então, a gente precisa também de um processo de alinhamento mesmo no sentido de, olha, isso aqui pode fazer, isso aqui não pode fazer, o que a gente pode... Por exemplo, coisas básicas, né? Eu lembro quando eu assumi como secretária, você tem uma série de fornecedores que querem fazer reunião com você. E aí você tem um processo de pesquisa de mercado. Como é que você faz essas reuniões? Essas reuniões elas precisam ser publicizadas, não podem ser a portas fechadas, você tem que ter sempre testemunha e etc. Então são uma série de procedimentos que não são um bicho de 7 cabeças e que são possíveis, principalmente quando você fala de tecnologia. Né? É importante essas reuniões, porque muitas vezes você nem conhece, você nem sabe que aquela tecnologia existe. Então a inovação versus integridade no serviço público versus segurança jurídica é sempre um tema muito forte para os gestores, né, para os gestores públicos. Então, existe possibilidades da gente conseguir inovar, da gente conseguir entregar serviços públicos de qualidade para o cidadão, mantendo a ética, mantendo a integridade e inovando ao mesmo tempo. Então, também é importante uma integração entre as áreas de RH e de compliance. É extremamente importante que o Estado do Rio de Janeiro consiga superar uma visão de gestão de RH, de recursos humanos, no sentido de pagamento de folha, no sentido de férias, contra-cheque, etc., e tem uma visão, de fato, de gestão de pessoas. E a avaliação de clima ético nesses primeiros 6 meses, para que a gente consiga perceber a percepção dos funcionários em relação ao clima ético da instituição. Em termos de liderança, formação obrigatória em liderança ética para esses gestores, avaliação 360, então esses líderes eles precisam ser também avaliados, rotação em áreas de alto risco a cada 3, 4 anos, justamente para você quebrar ciclos, possíveis ciclos de falta de integridade, responsabilização de gestores por desvios de equipe, então esse processo de responsabilização da liderança. Então, se você tem um servidor, um funcionário que tem um desvio, essa liderança ela precisa ser responsabilizada também. Reconhecimento público de lideranças exemplares. Então, foi um pouco quando o Espírito Santo em Ação coloca, não, vamos publicizar esse ranking. Ah, mas os municípios vão ficar chateados e etc. Não, mas olha só, tem aqueles... Como é que a gente valoriza aquele que foi bem, né? E aí, por fim, no eixo de propostas, a parte de accountability, então a avaliação de desempenho é fundamental, com critérios éticos também mensuráveis. Proteção robusta ao denunciante, então a gente precisa ter canais de segurança de denúncia sem retaliação, que garantam anonimato, consequências reais e proporcionais para esses desvios, né? Então a gente tem muito um processo... ele cai no PAD, né, que é o processo administrativo. Então, cai ali e fica ad eterno numa comissão para analisar esse processo e nada acontece. Então, de fato, a responsabilização ela é fundamental. Reconhecimento público de lideranças exemplares, então, não só punir aquilo que está indo mal, mas valorizar as lideranças que vão bem, que estão nesse processo de entrega de integridade pública. Consequências também, auditorias comportamentais periódicas e transparência nos resultados dessas apurações. Aqui a gente fez uma perspectiva, né, muito pensando num governo do Estado, o que poderia ser feito logo de cara, então esse embarque ético,
o mapeamento de riscos, uma capacitação inicial, diagnóstico de clima ético, de médio prazo, um programa de liderança ética, as avaliações dessa liderança, integração do RH com o compliance, a mentoria e a rotação das áreas de risco. Longo prazo, que seria, né, nesse tempo de longo prazo de uma gestão. Reforma da avaliação de desempenho do Estado, cultura ética consolidada, indicadores de integridade e participação social institucionalizada. Quando a gente tem, e esse é um eixo muito estratégico, quando a gente tem uma participação social forte, quando a gente tem a sociedade civil cobrando, fica muito mais fácil a gente avançar com pautas de integridade. E aí, nos próximos passos, ampliar os programas de integridade por todo o Estado, intensificar essa fiscalização, fomentar essa cultura ética desde o processo do recrutamento. Então, eu acho que depois da passagem do desembargador, o futuro governador ele encontra um campo muito mais limpo para esse processo, né? Fazer esse processo sendo o governador, com todos os jogos políticos que se tem, etc., ter que fazer essa limpeza e começar do zero ia ser muito mais complicado. Então, acho que o futuro governador agora encontra um campo mais fértil para reforçar uma política de integridade, fortalecer canais de denúncias e de participação social. Como a Mavi falou, né, a gente tem pouquíssima demanda de acesso da lei de informação, a gente tem uma pouquíssima demanda de transparência, e muito que eu acho que assim, a população do Rio de Janeiro desistiu, né? Eu lavo minhas mãos, eu desisti. Integrar a integridade com a dimensão da capacidade estatal. Então, política de integridade é fundamental para fortalecimento da capacidade estatal, que aí também vai fortalecer as confianças nas instituições públicas e, consequentemente, entregar melhores serviços públicos, que é o objetivo de todo mundo que está aqui hoje, e não só aqui, mas em todos os outros debates do Rio Agora. É isso, gente. Obrigada. Qualquer coisa, podem entrar em contato por e-mail também. Enfim, falei muito rápido. Muito legal. Obrigado, Isadora. Chama a gente para entender que instituições íntegras são compostas por pessoas que têm que ter essa prática incutida nelas e que tem que ter todo um sistema que reforce isso tudo. Então foi bacana essa visão. Eu vou abrir agora para comentários, perguntas, provocações do público. Já tem uma pessoa, tem mais que a gente já pega uns 3. Eu queria perguntar para a última expositora, com todo o respeito, eu trabalhei na Polícia Federal por 23 anos como delegado. E quando eu entrei lá, nós tínhamos medo, né, o pessoal que tinha acabado de entrar, de tomar café no prédio, porque o pessoal era muito desonesto. Lá na Fazendária, em São Paulo, o chefe da delegacia corria de Stock Car. Cada corrida era R$70 mil. E o que mudou, né, o game changers da história da Polícia Federal foi ela começar a não ter nenhum tipo de leniência com quem era corrupto dentro da instituição. As áreas de inteligência passaram a ter como prioridade prender os colegas que eram desonestos. Então, tivemos que cortar a própria carne várias vezes, o que ainda acontece. Eu me aposentei no início desse ano, e um colega que é um delegado que eu almoçava com ele, conversava com ele, foi preso uma semana depois aí por envolvimento aí com o Comando Vermelho. Paralelamente a isso, o que eu sinto é, verificando os colegas que caíram, né, que foram presos, que se deixaram levar aí pela avidez, o que mata a fome não é a quantidade de comida, é a ausência de avidez. E a nossa sociedade é uma sociedade muito focada em ter, em aparecer. Qual que é o relógio que ele está usando? Qual que é o sapato que ele está usando? Qual o carro que ele chegou? Ninguém quer saber realmente o que você é, o que você pensa, né? Em termos gerais, nós somos levados a achar que nós temos que ter para ser, né? Quando é exatamente o oposto. Então, uma sugestão que eu vou dar especificamente para você, no seu caso, seria de pensar para toda e qualquer instituição pública relevante, pelo menos um dia por mês, fazer um trabalho social. Porque quando eu faço um trabalho social, eu vou lá ver o dia a dia de um mendigo, de um morador de rua, de uma pessoa que é invisível, e eu vejo a dor que ele tem, eu sinto fisicamente a angústia que ele vive. Isso me faz a me questionar se aquele caminho que eu estava indo é um caminho que vai me levar em algum lugar.
Porque falar de ética é uma coisa muito aberta, né? Simples, né? Temos que colocar coisas éticas aí para o concurseiro passar. O concurseiro vai estudar todos os manuais de ética que você colocar e vai decorar, isso não quer dizer nada. Como que você vai conquistar ele? Você vai conquistar ele pelo coração, eu acho. Né? Uma coisa na Polícia Federal que aconteceu de fato, que foi pelo medo. Muitos colegas deixaram de se corromper pela questão do medo. No que a primeira expositora colocou, tem um amigo que foi policial civil em São Paulo, e ele chegava toda sexta-feira, já tinha um envelope com dinheiro para ele. Ele nem sabia de onde estava vindo aquele dinheiro. Obviamente, ele continuou nessa aí de concurseiro estudando para sair daquele lugar e ir para um lugar que ele não ficasse numa situação dessas. Mas essa é uma realidade da Polícia Civil de São Paulo que é muito triste. E é uma realidade. Como que você vai mudar essa realidade? Com compliance no RH? Não vai dar certo. Tem que pegar realmente pelo coração. Se uma vez por mês a pessoa tem que ir numa comunidade, ver a situação de uma pessoa que realmente passa necessidade, né, ajudar em alguma coisa concreta, eu acho que é o ganha-ganha. Porque daí você traz a pessoa para um lado mais humano, né? E em se tratando de serviço público, fica mais fácil de se pensar em um caráter meio obrigatório, isso até para fim de promoção. E, por fim, a última sugestão que eu ia dar é a seguinte: não adianta ter um canal de denúncia só interno. É muito importante que uma entidade como a sua tenha um canal de denúncias para o servidor, em que o chefe dele... Porra, Marcelo, você me denunciou aqui disso? Você está louco? Porque é isso que acontece internamente. É isso que acontece internamente. Tanto que na Polícia Federal, em 23 anos, eu vi várias pessoas, porque tem aqueles 20% que não roubam, tem aqueles 20% que roubam, e tem a massa, a maré, que vai para onde está indo. Está indo para cá, eu vou para cá, está indo para lá, vai mais pelo medo, pela avidez, vai de um lado para o outro. Então, eu acho que se você tem um canal de denúncia, que seja uma república.org, alguma outra entidade do gênero, em que eu posso passar por fora do serviço público, fora do meu chefe, eu acho que isso sim talvez seja um caminho mais eficiente. Parabéns para os três. E para o Espírito Santo principalmente, hein? Parabéns, porque problema de corrupção lá antigamente com o Porto, eu conheço. Boa tarde, meu nome é Luciano, sou coordenador de projetos da maisprogresso.org, instituição parceira do república.org, do rioagora.org. Minha pergunta vai para Maria Vitória, especificamente. A gente vê que muitos conselhos, né, que a gente tem no governo federal, estadual e municipal, o papel da sociedade civil ele é muito consultivo, né? Não tem... A gente vai lá e só para ouvir o que vai ser feito e não de forma deliberativa. O que você tem visto, e aí que você pode dizer, olha, esses conselhos estão funcionando muito bem, esses não estão muito bem. Nesse sentido, a sociedade civil tem uma voz mais ativa. O que você fala? Esse aqui está sendo um conselho que é um exemplo, esse aqui é um conselho muito negativo, que a gente vai lá, senta 20 minutos e sai só para ouvir o que vai ser feito. Boa tarde, meu nome é Gustavo, sou gestor público de formação. Eu queria fazer uma pergunta que é para a mesa toda, mas eu acho que é para o Fernando principalmente, pensando na experiência do Espírito Santo, sobre essa questão da transparência e da anticorrupção a nível municipal também. Primeiro, um comentário que não tem como descaracterizar a questão da transparência, a questão da integridade da política. Então, se a gente elege maus governantes, não tem como esperar que seja uma governança bem feita. É uma coisa óbvia que fica por aqui, mas eu acho que vale muito para o estado do Rio de Janeiro. Mas compreendendo que seja possível melhorar a gestão do estado do Rio de Janeiro nessa próxima gestão, que certamente é possível, dadas essas eleições. Como fazer para sair do estado e também chegar aos municípios essa governança mais íntegra, entendendo que o que vem acontecendo nas cidades do Rio de Janeiro existe algumas exceções de cidades transparentes, como foi dito também, de cidades que já têm essa integridade, tanto em legislação, mas enquanto bandeira política mesmo dos próprios gestores, isso acaba sendo uma exceção no estado do Rio de Janeiro. Então fica essa pergunta sobre como chegar na base, como chegar nos municípios para além do estado do Rio. Bom, vou começar então pela pergunta do Luciano. Cara, eu acho que é um caminho em construção, assim. É óbvio que a gente gostaria que os conselhos tivessem mais poder, né? Quando teve o governo de transição, a gente foi lá
né, entregar documentos para o grupo de trabalho de transparência para conseguir compromissos da nova gestão com transparência. E uma das nossas demandas era que o Conselho de Transparência, que seria reativado por promessas de campanha, tivesse o poder de veto sobre a ouvidoria, né, sobre a escolha do ouvidor, e participação na CMRI, que é a última instância da Lei de Acesso à Informação. Na época, até o ex-ministro da CGU apoiou essa proposta, foi até mais audacioso do que nós havíamos sido. O governo, no começo, empolgado, botou 35 organizações, porque o governo, não sei o quê. Eu tenho certeza que eles se arrependem todos os dias. Tenho certeza. Exato. Então, assim, é uma dor de cabeça real e constante para eles, mesmo sem a gente ter poder nenhum, tá? Porque é a possibilidade de ir para a imprensa e falar que renunciou por causa daquilo, né, eles sentem sim a pressão, mas acho que demanda uma atuação muito ativa e de peitar também da sociedade civil, porque dá sim, e vejo assim, você vai, participa de uma reunião cada 3 meses, legal. A gente briga constantemente. Essa relação de parceria e briga, parceria e briga, parceria e briga. Mas se você descola o olho um pouquinho, a galera passa. Mas a gente que está atento e que bate, que briga e que se precisar vai na imprensa ou que vai no celular e liga para mim e vai atrás, cria assim o fato de ser membros do conselho que o próprio governo escolheu para estar ali, gera uma pressão realmente importante e uma credibilidade para certas negociações e uma incidência mais profunda que não estaria disponível se você não fizesse de alguma parte forma da institucionalização. Mas acho que é até um ponto de atenção para as organizações não se institucionalizarem demais, né? Então é isso, a gente está com o pé dentro do conselho, mas a gente é uma sociedade civil autônoma e chata. Acho que esse que é o nosso papel, assim, a gente quer ser chato. Se não tiverem muito irritados com a gente provavelmente não está fazendo o nosso trabalho. E faz sim, assim, o Senado e a Câmara não terem conselho de transparência faz sim diferença, porque a gente fica muito distanciado. Eu não sei nem com quem falar lá dentro. Com o Conselho de Transparência do Governo Federal, pelo menos, eu mando lá no grupo, eu mando para a secretária e falo, quem que é o responsável por tal coisa? Me botam em contato, eu consigo falar com a pessoa específica, tal. Tem algum tipo de entrada ali. Mas acho que depende da sociedade civil também, essa ativação constante. Ser parte de um conselho não é suficiente. Bom, começar o processo não é fácil. Eu diria para você o seguinte, acho que o primeiro ponto é a gente tentar ver as entidades que você consegue articular, né? No nosso caso, a gente conversou com o Tribunal de Contas, a gente conversou com a Transparência Capixaba, a gente foi buscando atores que podiam contribuir. Em alguns casos, talvez tenha que envolver o Ministério Público, porque vai ter um pouco mais de poder, e nós envolvemos a Associação de Prefeitos, né? Então, assim, cada modelo vai ser um modelo. Mas eu acho que um ponto importante é o convencimento também dos administradores de como isso é positivo para a gestão dele, né? Quando a gente faz o processo, a gente faz o ranking e eles têm a oportunidade de corrigir alguma informação e, inclusive, de implementar alguma coisa que eles não tivessem implementado. Então, ele tem um tempo. O nosso objetivo não é penalizar. O nosso objetivo é que a sociedade se beneficie, né? Então, se falta alguma coisa e ele se compromete, ele faz a correção e a gente faz a avaliação sequencial. Então, assim, eu acho que temos que fazer a venda positiva. Eu acho que os auditores municipais, né, os controladores municipais, eles têm um papel fundamental. Então, a gente fez reuniões com os controladores, a gente fez
uma conversa com os prefeitos, fizemos conversa com a Associação de Prefeitos, então assim, e mobilizar a sociedade para aquilo. Naturalmente que envolver a imprensa em algum momento, isso tudo ajuda a você partir, né? E se a gente não conseguir partir com todos, como nós estamos fazendo agora lá na questão dos vereadores, parta com o que conseguir e divulgue e faça uma exaltação daqueles que foram bem, né? Isso talvez no próximo ciclo você vai ter mais êxito. Então assim, o que eu digo assim, não deixe de começar, né? Quanto mais entidades estiverem juntas, mais pressão social vai ter para que aquilo aconteça. Se a gente fizer o convencimento, se a gente conversar, se a gente mostrar que aquele administrador que tiver boas notas, né, que tiver uma boa avaliação, é bom para ele, é bom para a sociedade, em muitos casos a gente vai ter a adesão natural. Bom, falar um pouquinho sobre a questão que foi colocada, né, do trabalho voluntário, enfim, como seria isso. Acho que uma possibilidade que a gente tem, e era uma prática que eu fazia quando eu estava como gestora pública, era conectar o servidor à entrega da política pública. Ali, por exemplo, Secretaria de Planejamento e Orçamento, que é algo dentro do escritório do ar-condicionado com planilhas, basicamente. Pegar o pessoal falando, não, olha só, vamos lá visitar o posto de saúde, vamos visitar a escola, vamos visitar algum equipamento público que está sendo inaugurado, porque essas planilhas que vocês mexem possibilitam essa realidade aqui, esses serviços prestados para essa população. Então, acho que é uma forma também bacana de conseguir avançar em termos de pensar a ética pública, né? Quando a gente foi falando ali de ética, de fato, fica muito... é muito subjetivo, enfim, muito sendo um pouco palpável, né? Mas quando a gente está falando de ética pública, é isso, assim, como que você entrega melhores serviços públicos para a população sem desperdício de recurso e etc., né? Tem um caminho muito específico. Em relação a forçar também os municípios, eu acho que tem uma questão que é a Tricom, ela vem avançando muito nessa pauta de transparência e, inclusive, eles estão avançando numa perspectiva de ter algumas punições, digamos assim. Porque não adianta, a gente sempre vai ter que trabalhar com incentivo / punição, porque trabalhar apenas com a boa vontade do gestor público não está dando muito certo, né? Igual criança, gente. Igual cachorro também. Exato, tem que dar uma adestrada, tem que dar um biscoitinho, enfim. Então, a Tricom, ela vem, inclusive, se você não atinge requisitos mínimos de transparência, isso pode influenciar na sua possibilidade de conseguir empréstimo com órgãos públicos, por exemplo. Então, você vai fazendo esses arranjos. A gente estava dialogando com o Banco Mundial, eles estão fazendo um trabalho em relação aos contra-cheques dos estados, dos entes subnacionais dos estados, e que cada um é uma coisa, você não tem as gratificações, você só tem os salários bases, enfim. E o Banco Mundial está fazendo esse trabalho, está vendo essa dificuldade, e eles estão vendo possibilidades de como forçar, colocar essa força no sentido de, você vai pegar um empréstimo de Banco Mundial, você vai ter que estar com o seu portal de transparência, pelo menos no quesito contra-cheque ali avançado. Então, você vai sempre nesse processo, e eu sempre vou defender que a gente precisa muito entrar em estados e municípios, porque é de fato onde você vai ter um impacto muito mais rápido na vida da população. Ela vai sentir, né, mais. Então, acho que está um pouco do que foi comentado aí. Só complementar. Quando a gente fala da Tricom, o Tribunal de Contas ele está olhando mais a parte interna de processo. E o que a gente faz junto com a transparência é o controle social. É como que a sociedade se beneficia de serviços e informações através do site do município. Então, todo o processo ele é feito através das informações que o município publicita no site dele mesmo, né? E o que a gente tem feito normalmente é recrutar pessoas da academia, treinamos as pessoas da academia para fazer essa avaliação. Então, o tribunal olha a parte de dentro e a gente olha da parte de fora. Muito bem, estava olhando aqui o relógio, já passamos do nosso horário. Agradeço aqui o nosso super painel. Achei que foram falas complementares, né? Uma discussão muito rica.
Ali na tela tem o QR Code para acompanhar as notícias pelo nosso WhatsApp e também para seguir no Instagram. Aproveita, tira uma foto, bota no grupo da família, fala para todo mundo seguir a gente aí, porque essa mobilização, quanto mais robusta, melhor, né? A gente tem mais força. Lembrando que dia 27, o evento sobre arte e cultura, todo mundo aqui está convidado, Solar dos Abacaxis, às 10 horas da manhã. Depois, ali na rua tem uma feijoada boa, então a gente pode continuar a festa. E se não me engano, à tarde ainda vai ter jogo da Copa do Mundo. Olha que beleza. Já é um dia inteiro no centro do Rio, aproveitando e construindo um Rio de Janeiro muito melhor junto com a gente. Fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez. Quer falar alguma coisa, Gui? Alguma palavra? Não? Foi muito bom, não foi? Foi isso. E uma salva de palmas aqui pro pessoal. Vamos lá.